E aí galera, eu tô abrindo aqui agora Barony, é um jogo bem antiguinho já, foi lançado dia 23 de junho de 2015 e deve ser dado agora de graça na Epic Games nessa semana. Desenvolvido e publicado pelo estúdio americano Turning Wheel, é um jogo inspirado em RPGs clássicos como Ultima Underworld, System Shock e Daggerfall, mas ao invés de ser permanente como eles, aquela questão constante de progressão, ele é um jogo mais roguelike, então ele tem dungeons procedurais, morte permanente, algumas coisas bem enigmáticas, nada explicativo, muitas mortes de graça, não tem o load maroto, né, quando você morre, não, você vai morrer, vai ter que começar tudo de novo. Ele tem câmera em primeira pessoa, gráfico em voxels, lá Minecraft, provavelmente vai ser bem similar, tem editor de mapas, tem suporte a modificações, e inclusive o código-fonte dele chegou a ser publicado no GitHub ainda em 2016. O cooperativo dele oficialmente é online em rede local, para até 4 jogadores, mas ele tem uma versão aí em beta que suporta até 16 jogadores. Não sei se vai para frente, se vai ser oficial, não sei prever isso. O que eu posso dizer é que essa jogada de marketing deles de dar o jogo de graça agora vai coincidir mais ou menos com a data de lançamento do Kickstarter deles do jogo para Nintendo Switch. Então aparentemente eles vão usar esse burburinho que o jogo vai receber. Você vê que atualmente aqui tem 63 jogadores online, deve subir bastante esse número com ele sendo dado de graça. E aí eles vão conseguir uma atenção a mais para esse Kickstarter para a versão dele do Nintendo Switch, que promete alguns recursos a mais, talvez alguns dos recursos sejam repassados para outras versões, como cooperação local em tela dividida, não sei se um dia vai chegar a versão do Steam e da Epic, né, a ter isso também, mas vamos contar com isso, vamos torcer para dar certo. É um joguinho, como eu falei, bem difícil, né? Aquela coisa que toda hora você morre por armadilha, até você ir depois de várias mortes aprendendo a lidar com ele, saber o que vale a pena ou não. Pelo que eu li, também tem uma questão que você não pode ficar na dungeon por muito tempo, que vem um Minotauro atrás de você, aí você tem que ir pra próxima fase. Enfim, tem muita coisa muito louca. Deve ser um jogo com uma curva bem complicada de aprendizagem mesmo. Ele tem uma historiazinha aqui que narra umas coisas. Ele não tem em português, tá? O único idioma oficial dele é inglês no momento. Mas como ele tem suporte a modificações, tem um outro idioma lá que eu vi no workshop, mas não vi português procurando por cima. Ele tem um sistema de placares online também, não sei se você faz pontos na dungeon, alguma coisa assim. Eu joguei ele muito pouquinho, tá? Joguei ele há muito tempo atrás quando eu comprei ele, não lembro se eu comprei ele, foi de algum bundle, não lembro agora. E joguei agora uma partida aqui, morri muito rápido também. Pra vocês terem ideia como é que eu morri, eu achei um amuleto, eu equipei esse amuleto estava amaldiçoado e ele começou a me enforcar e eu morri. Simplesmente assim. Então vamos começar aqui uma nova partida. Aqui você vê para você criar personagem, né? Tem os sexos. Essas raças todas aqui são de DLCs, tá? Então tem o DLC Myths and Outcasts e o DLC Legend e Pariahs. Então imagino que isso aqui não vai ser incluso, né? Quem pegar o jogo de graça na Epic deve vender os DLCs lá também. É o que eu tô contando com isso. Aqui são as classes. Aí você vê que ele fala a dificuldade das classes, né? As dificuldades que ele fala que é para iniciante, as classes são clérigos e guerreiros, tá? Eu vou de clérigo, que deve se curar, né? Aí talvez eu tenha um pouquinho mais de chance para sobreviver. Outras classes vão estar disponíveis com os DLCs também, né? Além de raças. Aí aqui é a aparência. Não deve influenciar em nada, né? Mas para o multiplayer, né? Você não se vê também. Aqui é o nome do seu personagem, Francis Bacon, ok, tá legal. Aqui é onde você escolhe se você vai jogar a partida sozinho ou multiplayer online ou em rede, né? Eu vou no single player mesmo. Não vou conseguir testar o multiplayer dele, tá? Não vou testar isso. Então vamos lá. Mouse, WSD. Ele tem suporte a joystick também, tá? Pra quem quiser. Mas eu acho que eu vou jogar no teclado e mouse. Pra ser bem old school mesmo em computador, né? Ó, tô clicando aqui várias vezes. Se você segura o clique, ele carrega o ataque, né? O botão direito pega itens, tá? Eu tenho a minha barra de skills ali. Tem uma tocha. Vamos lá, posso alternar a tocha. Como é que bloqueia, será? O botão do meio apareceu isso aqui. Agora como é que eu tiro isso? Saiu já. E aparece isso aqui, abre o inventário. Aqui é entrada da dungeon. Então vamos lá. Shift, Ctrl, nada. Espaço bloqueia. Ok. Botão direito.
Ele sempre começa nessa fase, tá? Aí você vai entrar na dungeon de fato aqui embaixo. Aqui começa, ó, dungeon level 1. Tem um sistema de autosave, né? Não sei se dá pra continuar daqui se eu sair do jogo, né? Ó a galera ali. Tem um ratinho andando. Peguei o rato, dropou um queijo. Queijo mofado, né? Por sinal. Cara, escuro, hein? Scroll Hackenmush. Ó, o cara não me viu. Perdi aí um pouquinho de vida. Catei os itens do cara. Tem item amaldiçoado que você não consegue desequipar, tá? Toda aquela questão sacana do gênero. Andar de costa mais devagar, né? Ó, ganhei uma skill de Appraise. Eu tô identificando os itens, né? Quem jogou o último online também já viu essas coisas. Cara de armadilha. Vamos pra próxima fase, será? Vamos ir logo. Fase 2. Dá pra voltar. Não sei se compensa passar de fase tão rápido assim. Provavelmente não, né? Vou bloquear mesmo sem o escudo. Ai, meu Deus. A galera se matando aqui. Você é de nível? Pegando altos livros. Pegando um monte de porcaria aqui. Invoquei uma sucubo. Ela roubou meu escudo. Bom. Ou quebrou, né? O escudo, na verdade. Ó, passei de nível de novo. Ai, meu escudo aqui. Bom, minha vida tá bem baixa. Ó, aqui você vê todos os itens. Detalhes, né? Ó, amaldiçoado. Vou jogar no chão. Mais 6 de ataque, mais 2 de ataque é pior. Amaldiçoado. Cara.
A gente pode comer isso, será? É, não tá ganhando nada comer isso. Nossa, tem que ter um abridor de lata pra abrir a lata. Meu Deus. Carne. Ah, eu tô cheio. Seja lá o que significar, né? Ai, 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 ai. Caramba. Esse me dá um XP nervoso, né? Mas e a minha vida? Tem uma poção vermelha ali, vou usar. Ok. Beleza. Vida cheia. Novinho em folha. Ó, aqui já desce. Slingshot. Ah, nem a pau que eu vou chegar perto dessa pedra. É, eu acho que eu vou entrar aqui. Vou tentar ir o mais longe que eu puder, né? Eu sei que não compensa. Talvez, né? O Minotauro está com fome. Ah, o Minotauro tá vindo atrás de mim, então. Eu achei que tinha que passar das fases rápidas para não ter um Minotauro, mas pelo visto... Estão andando rápido, né? Pertinho. Ah, sabia que uma hora é bebê e o negócio não ia ser bom. Ai, ai, ai. Mais um nível. Rapaz. Muitos itens. Essa história do Minotauro não me anima muito. Esse? Não, esse é um troll. É, eu não consegui correr do troll. Eu vi que tinha um mapa ali embaixo, né? Ó, você morreu, game over. O equipamento foi identificado. No multiplayer, se não me engano, quando você morre, um outro player pode pegar os seus itens. Não sei se dá pra te reviver depois, né? Você vê que aparece esses dados da parte, né? O meia run demorou 8 minutinhos. Aí já recomeça com o mesmo personagem, né? No caso. Tab, inventário. Eu acho que essas classes não caem aqui. Acho que as classes iniciais é porque começa com escudo, né? Aí você consegue upar um pouco da vida. Porta trancada. Sério? Quebrar a porta? Como é que é? Caramba, as portas vão estar tudo trancadas. Um amuleto, ele vai identificar. Aí eu perdi todos os meus stats, né? Todos os níveis. Eita! Eu vi o buraco, né? Mas é por pouco. Queijo um pouquinho velho. Eu posso equipar o amuleto do jeito que ele tá, mas é o que eu falei, é perigoso, né? Tomei 2 hits ainda, desgraçado. Ele adora esse sangue no chão, né? Poção branca. Ai, ai, ai.
Nossa, a água tá fervendo. Bom, vou tomar uma poção. Já que o bichano só apareceu na terceira fase, eu acho que eu não vou dessa vez rushar a fase, né? Talvez nas fases iniciais você tenha ele. Mais um amuleto. Quer ver, quando ela é bom, você usa uma vez e já acaba, né? Incrível. Não, isso aqui copy deve ser muito interessante. Deve ser bem legal mesmo. Viu, será? E viu. Ó, tem achievement do Steam, né? São da Epic que não vai ter. Um levelzinho. Aqui desce. Jogo bom pra ficar tenso. Não, isso tem cara de dungeon aleatória zoeira, né? Ó, tem um negócio piscando no minimapa. Bem... Ah, tá. Tá piscando lá onde desce de fase. Ok. Continuar explorando, seja o que Deus quiser. Eu não sei se vai ter algum lugar pra vender item, né? Em tese vai, mas... se eu vou achar em alguma run aqui é outra história, né? Menos uns itens, é incrível. Ó, tá começando a identificar itens mais rápidos agora, ó. Biblioteca. Equipar um. Chave trancada. Ou eu quebro ela ou tento achar uma chave, né? Nossa. Espero que a arma não quebre. Coisa que eu mais detesto em jogo assim, né? Os jogos estilo Minecraft é a questão de quebrar item. Eu detesto isso. Ele tem um auto-ataque assim. Todo mouse faz isso. Segurar e ele fica atacando, né? Tá carregado, aparentemente não compensa tanto, né? Não sei se varia de acordo com a arma. Posso depois ir com outro personagem, né? Imagina se explodisse, que legal. É, eu achei que ia dar pra lutear mais coisas aqui. Tá, eu vou abrir o inventário. E... shot... poção de suco de uva, não de ser envenenado ou não, né? Ó, um escudo Cursed, Iron Helm Cursed, Cursed, Iron Spear mais 3 de ataque, não. Reach. Já conhece a magia Light. Ele tá falando que eu já conheço. Ah, aqui Spellbook.
Magia sustentável. Vou colocar aqui. Ó, eu equipei uma bota. Nossa, até queijo amaldiçoado, meu amigo. Ficando as gemas. Pão. Summon. Prof Summon, vou deixar aqui. Amuleto de resistência a veneno, legal. Muita coisa, né? Ele equipou o livro. Tá, por enquanto eu vou deixar assim. Esses itens eu posso tentar vender, né? Se tiver algum vendedor ou algo assim. Assumindo que eu chegue até ele também. Tô ficando com fome, é isso? É, eu tô com fome. Sente, você está com fome. Vou comer esse pão. Ó, tirou a fome, tirou aquele que ele tava piscando. Aqui você vê os meus stats. Subir pro próximo nível e tal, beleza. Meu mapa, tem um M aqui? Não. Tab. Vou abrir o mapa, será? M abre isso. A M é de magia. É o Spellbook. L abre isso e fecha. Log, né? Skills. Você vai upando as skills, ó. Tem tudo isso aqui de skill. Aqui você para de upar skill. Também bem último online, se for o caso, né? Aí aqui eu casto a magia de... Deixa eu ver, vou equipar o escudo, vou castar minha magia. Preparar a magia... Casta. Prepara Spell Light. Eu não sei castar magia. O botão do meio do mouse e eu equipo o que tá aqui na barra. Escolho pra cima e pra baixo, eu troco. Não sei castar magia. Dá uma olhadinha rapidão aqui. Ó, dá pra reconfigurar tudo, tá? Mouse, controle. F casta magia, nunca ia adivinhar. Falhou. Tá, eu vou tirar a tocha. Aí, castei. Ah, então ele não precisa nem usar a tocha, né, basicamente. Tá, eu vou terminar de explorar a fase, vamos lá. Tá, aqui justamente onde tá trancado. Não consigo. Prestar um pouquinho mais de atenção, né? Bom, jogo assim. Estaca com a tocha, né? O brilho extra. Ah, estaca assim, ó lá. O negócio é andar assim. Começando o combate, você... Será que cai? Não vou arriscar, né? Eu não vou arriscar. A run tá bonitinha. Tirei tudo.
Fecha. Senão ele fica com o mouse travado, né? Você não consegue virar com o mouse. Tá, vou deixar pra lá isso aqui, gente. Vocês têm que ter alguma skill que eu não tenho, né? De levitação. Ah, lockpick. Será que eu posso tentar lockpick naquela grade lá? Não, né? Eu vou sair bem naquele lugar. Fome de novo. Então, se você enrola, você fica com fome. Carne fresca. Ó, deu certo, mesmo aparentemente crua. Bom, liberou aqui. Peguei um monte de scroll com os nomes muito loucos. Ai, ai, ai. Ver sem o escudo como é que eu ia me sair nesse combate, né? Ó, tem mais um corredorzinho aqui que eu não fui. Já fui. Tranquilo, né? Tranquilo, vamos lá. Dá uma checada pra ver se abriu aqui. Diferente, sim. Eu não vou arriscar, não. Deixa quieto. Tô feliz, tô bem. Teve Minotauro. Eu não sei que trigger que é esse do Minotauro. Aí, apareceu o Minotauro, só porque eu falei. Demorei muito na fase. Gastei a luz. O esquema é deixar ele dar o primeiro hit, né? Ó, já tem um lugar pra descer aqui. Se precisar, eu venho correndo aqui e desço. Dá uma recuadinha. Tô cheio. Tem um staff aqui, tem um monte de coisa, né? E agora? Drop. Drop. Mas seja ataque é igual o meu. Leather Helm. Armadura, mais 2 igual a minha. Isso, né? Um arco aqui também. Essa parte no co-op fica melhor, né? Em um sentido e pior em outro. Esse aqui que vale a pena usar ou não. Eu destruí minha armadura. Sério mesmo. Era um Scroll of Destroy Armor. Realmente eu destruí minha armadura usando ele. Fantástico. Scroll do fogo, Scroll da luz. Jesus. Ai!
Ai, meu Deus. Sacanagem. Bom. É pior do que eu imaginava o bicho. Realmente é um bicho que apareceu, você tem que correr, né? Eu corri na direção dele e me ferrei. Vamos dar uma olhadinha nas classes aqui. Ó, o Bárbaro começa com escudo também. Começa sem armadura, né? Rogue, Wanderer. Deve começar com bastante item, né? No inventário. Mercante. Mago. Da arma? Ah, usa um crossbow. Joker. Bem difícil, né? Deve ser muita coisa aleatória e tal. Ninja. Bom. E vamos dar uma olhadinha no mago, como é que é. Quando você vai hospedar uma partida, ele tem umas opções aqui, ó, de não ter Minotauro, ele tem a opção de habilitar cheat, desativar a fome, né? Pra facilitar um pouquinho, só que algumas coisas desativam, no caso do achievements, que não faz diferença nenhuma na Epic. Às vezes desativa o leaderboard também, né? Alguma coisa assim. Ó, vida adicional, entendeu? Então você consegue facilitar um pouquinho o jogo, né, também. Eu vou só tirar o Minotauro. Olha só, desabilitar isso, remove fome, pra não precisar comer comida. A comida ao invés curará 5 de vida. E a regeneração natural de HP é desabilitada. Então você tem que ficar sempre sem fome para regenerar a vida. E esse aqui ele remove essa regeneração de vida, deixa a vida curando com comida. Armadilhas, ele remove as armadilhas aleatórias. Aí fica só armadilha em certas salas de armadilha, tira as armadilhas aleatórias. Bom é que eu já entendo um pouco do jogo, né? Ele acaba explicando, como o jogo não explica nada, que ele explica um pouquinho. Ó, jogadores... Desabilita que jogadores dropem inventário quando morrem. Clássico. Cursed Edition Levels Only. Então só vai ter as fases do Cursed, não vai ter as fases do Blessed, de repente a campanha é um pouco maior, né? Alguma coisa assim. Hardcore. Aumenta o status de todos os inimigos. Nossa senhora. E aumenta... melhora o tempo de reação deles. É pra quem já tá muito viciado no jogo, né? Eu vou tirar só um Minotauro. Ó, Friendly Fire também, por padrão vem ativo. Imagina, a zona. Magic Staff of Light. Spellbook of Fireball. Tem a descrição, ó, dá 25 de dano mágico e aplica o status. Você escolhe a magia que você quer castar e aperta F e casta. Deixa eu ver a regen de mana como é que é. Bem devagarinho, né? Será que esse step já ilumina? Acho que não, né? Não, ele casta quando você... Ele tem carga? Tinha. Beleza. Vambora. Olha, rapaz, aí sim. Ó, já tô sem a magia. Gênio. Gastei todas as cargas. Cara, isso aqui é jogo. Quero tomar nenhum hit pra ver o que acontece, né?
consigo nem enxergar. Ai! Vai pra lá, capeta. Aê! É um personagem que acho que em grupo é muito bom, né? Mas sozinho você tem que manjar os paranauê. Mas realmente é bem poderoso, né? Tem um burst de dano violento. Aí vem a questão do multiplayer, né? Eu morri aqui. Não tem um respawn nem nada. Você será revivido pela sua parte na próxima fase. Ah, então já descobri que se você tiver uma partida multiplayer morrer, seu aliado pode passar de fase e você ressuscita. Aí no modo padrão, seus itens vão ficar no chão. Então ele teria que achar o seu corpo, pegar os seus itens, carregar, levar na próxima fase. Se ia estar pelado, ele ia te dar. Mas se você habilita aquela opção, você não derruba os itens, automaticamente você vai reviver lá, né? Acho que ficaria melhor, né? pra jogar. Save Disconnect. Como eu tô sozinho na parte, né? Fazer. Bom, gente, acho que deu para conferir um pouquinho as runs aqui no Baron, né? Eu não vou entrar em todas as classes e ver especificidades. É mais para ter uma noção da proposta do jogo. Um jogo que é bem difícil, muito sacana. Tem uma curva, como eu falei, de aprendizagem bem complicada, né? Esse tipo de jogo, assim, tem essa... Como ele não te explica nada, você não tem noção que vale ou não vale a pena fazer, né? Tipo, eu vi um bebedouro, vale a pena interagir? Né? Digamos assim, quais são as possibilidades? O que eu posso ganhar? Qual que é a frequência de coisas ruins, a frequência de coisas boas, né, dentro do aleatório, para você saber se vale a pena ou não interagir. Senão você fala, cara, nem interage. Ou então, tô com pouca vida, minha run tá ruim, vou interagir, que pode ter algo muito bom que vai upar e tal. Então é bom você ter essa noção, né? E isso você pega ou jogando com o tempo, ou lendo uma Wikipedia, um guia, alguma coisa assim, né? É um tipo de joguinho bem traiçoeiro. Ele pega essa coisa dos jogos retrôs e também não eram muito explicativos, não tinha muita interface, né, essa coisa toda, não tinha o famoso hands holding, né, essa coisa hoje em dia que o jogo te ensina desde o começo o que você tem que fazer, não faz isso, faz aquilo, né, com um diálogo, qualquer coisa assim, tutorial, né, enfim, não tem nada disso, e pega essa coisa traiçoeira do roguelike, e não tem dó do jogador, ele faz ele morrer toda hora, né, pra ver se aprende na marra. Fica uma coisa meio traumática se você não é acostumado a lidar com isso, mas com o tempo, né, especialmente acho que no multiplayer fica mais light, né. E aí vai a dica que eu falei, que é jogar no multiplayer, não quer uma coisa tão pesada, ativa todas aquelas coisinhas ali do lado, né, desativa o Friendly Fire, ativa o negócio de não dropar item, ativa uma vida extra até se quiser, e aí fica um joguinho mais light, você consegue ir um pouco mais longe, e com o tempo, depois de você conseguir zerar, você vai deixando mais difícil, né? O que eu faria particularmente, até jogando sozinho, eu faria no multiplayer só pra ativar aquelas opções lá de não ter o Minotauro e tal, porque isso não é coisa demais, né? Já é meio tensa a dungeon, você ter que lidar com o escuro, com as armadilhas, com as ameaças que você não conhece, e ainda tem que ficar preocupado com algum tempo interno do jogo para gerar um Minotauro que te destrói se encostar em você. Eu tinha alguma esperança de ser possível ter combate com ele, mas eu acho que não, né? Tanto pelo iconezinho ali que aparece e tal, parece que é bem isso, corre, negão, vai logo. Mas eu não sei qual é o gatilho de ele aparecer, se eu passasse de fase ele sumiria, né? O jogo não deixou nada claro, porque eu sempre vi ele aparecendo no início da fase, né? Então não entendi qual que é a proposta dele de fato. Se é pra você rushar e tem que rushar até o final da run, ou só uma fase, né? Enfim, meio estranho. Mas como eu falei, faz parte do charme do jogo, né? É uma proposta aí que é bem complicadinha. Como os outros jogos da Epic, né? Os jogos que estão indo do Steam pra Epic, geralmente os com co-op online estão tendo integração e o crossplay entre os dois, imagino que vai ser o caso no Barony. Se não tiver uma integração específica, se eles não forem refazer essa integração do Steam padrão deles, vai ficar dependente você usar o DirectP, né? E aí ele é um pouquinho mais chato. Basicamente, o host tem que ter muitas vezes a porta aberta, né, para que o outro entre, ou ativar o tal do fugiu o nome agora, DMZ, né? Zona desmilitarizada no modem, para abrir as portas e os outros conseguirem entrar. Aí você passa o seu IP externo, né, de internet, e os outros entram. Ou ainda tem a opção, como o DirectP permite IP local também e tal, de usar Hamachi, algum programinha de VPN, né, que às vezes tem gente que acha mais fácil, né, fazer isso do que tentar mexer no modem, né. Então é outra alternativa que você tem para multiplayer.
No caso, eu vou só fazer um teste aqui. Ó, não tem nenhum lobby aberto. Imagino que não vai dar pra entrar em partida em andamento, talvez, né? Seja isso também. Deixa eu ver. De novo lá. Oxi. Talvez só quando tiver aqui que os jogadores podem entrar, né? Então quando dou Start Game já deve começar. Né? Então realmente é um jogo que deve ser muito difícil você entrar num lobby, alguém esperando, né, para começar. Talvez quando tiver aí esse número de jogadores e chegar aí um número maior, né? Talvez aconteça, mas até lá vai ser meio difícil. Como eu não sei como é que vai ser a integração da Epic, né, com dos servidores e tal, não sei se, imagino que vão tentar facilitar ao máximo, né? Deve ter um lobby próprio deles e vai conseguir integrar da mesma forma. Mas é meio complicado porque essa parte aqui do multiplayer deles atualmente parece que é integrado com o Steam, né? E esse outro aqui ele fala, né? Sem Steamworks. Então, em tese, se não forem refazer, vai ser essa opção que o povo da Epic usar. Se forem refazer, aí isso aqui vai ter um funcionamento diferente, né? De usar lista de amigos e tal. Não sei se vão separar, né? Enfim, não tem como adivinhar o que vão fazer em relação a isso. Só que ele fala até a raça, né? O que faz. Como a gente só tem humano, né? Réis mortais, não temos DLCs. Não sei o que outras raças fariam, né? Bom, gente, é isso. Esse é o Barony, cooperativo online e em rede local para 4 jogadores. E deve aí estar disponível, se tudo der certo, na Epic Games nessa quinta-feira. Eu estou gravando aqui na terça, então dia 30, né? Deve fazer a mudança dos jogos na Epic, dia 30 de julho. E aí vai estar ele e outros 2 jogos disponíveis para baixar de graça. Então é isso, fica aí a dica para quem curte RPGs antigos, né? Essa coisa meio enigmática dos RPGs, de se vira. Para quem gosta de Minecraft, mas não necessariamente de construir as coisas, mas gosta da jogabilidade, né? Enfim, e para quem gosta de roguelites em geral, né? Roguelite, essa questão de runs, né? Esse desafio todo, essa tensão que o jogo tem um pouco também da exploração, né? Realmente é uma proposta bem diferente. Como eu sempre brinco, são poucos jogos, especialmente antigos, né? Você vê aquele jogo de 2015. Lá atrás, jogos com elementos roguelike, multiplayer, eram raríssimos, né? Quando tem, geralmente é local e olhe lá. E bem restringido, né? Pelo menos aqui eles deram umas opções legais para o jogador colocar o desafio na medida certa, né? E ainda você tem suporte a mods, tem o console que deve dar para colocar algumas coisinhas para facilitar o jogo se você quiser ou dificultar mais ainda. Enfim, tem, né, muitas possibilidades. É um jogo que para quem curte aí essa pegada, com certeza vai investir umas boas horas. Então é isso, chega de relação, valeu, falou e até a próxima.